circuitos elétricos no cotidiano. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima, professora de ciências. E você olha para esse tema e fala, tá, o que são circuitos elétricos? Quando eu falo de circuito, você tem uma ideia assim, uma coisa meio circular, né? Ah, o circuito de Fórmula 1 é um caminho fechado, correto? Então, se eu falo que eu tenho um circuito elétrico, então ele é um caminho fechado por onde a eletricidade vai passar. Quem? A eletricidade, a corrente elétrica, que são elétrons de forma ordenada fazendo um caminho ali. Então, eu vou ter diferentes tipos de circuitos elétricos no meu cotidiano. Mas um circuito elétrico simples, ele vai ter 3 elementos básicos, sabe assim? O basicão, o simples. Eu tenho que ter a fonte da energia, o gerador, né, da onde vai partir essa energia. Ah, eu botei na tomada, então tá vindo ali a tua fonte de energia. Então, para ser simples, eu tenho então a fonte de energia, um gerador. Eu tenho então os fios condutores, os fios, que são o caminho, a estrada por onde esses elétrons vão percorrer. Os fios condutores são os responsáveis para fazer aí a passagem desses elétrons de um ponto ao outro que eu quero. E o outro que eu quero é quem? É o receptor. O receptor é aquele que vai receber essa energia elétrica e vai usar de alguma forma. Vamos por parte? Falei de gerador, falei de fonte. Estou falando daquele espaço, daquele produto, daquela estrutura que detém dentro de si uma quantidade de energia. Normalmente, no caso aqui de uma bateria, de uma pilha, eu estou falando de uma energia química. Então, ela tem ali uma série de substâncias químicas que estão capazes de reservar e de, a partir de pequenas reações, produzir essa energia elétrica. Então, eu tenho a fonte, eu tenho o gerador. Os fios irão conduzir, então são fios metálicos, um fio de cobre, de umas outras misturinhas, alguns tipos de metal, para conduzir essa eletricidade. E repare, esses fios normalmente eles são envolvidos por um material, um plástico, um tipo de material, porque se está rolando aqui um caminho, um circuito, uma corrente, se eu tenho elétrons passando ali de forma organizada, se você colocasse o dedo diretamente, o que ia acontecer? O circuito ia desviar e ia passar por dentro do seu corpo. Você ia sentir um choque, o temível choque. Se esse fio está envolvidinho, direitinho, eu evito perdas de elétrons, perda de calor, eu garanto a minha eficiência no meu circuito, bonitinho. E aí eu tenho lá o meu receptor. O receptor vai ser aquele local que vai receber essa energia elétrica e vai transformar. Ele pode transformar, por exemplo, aqui numa energia luminosa, numa energia térmica. A gente tem diferentes tipos de receptores. Tem os receptores chamados de resistores. São esses que vão receber energia elétrica e transformar numa energia térmica. Um ferro, um chuveiro elétrico, que tem esse gasto energético maior. E a gente tem, por exemplo, os motores elétricos. São aqui, então, receptores que, ao receber essa energia elétrica, eles conseguem transformar isso em movimento, em energia cinética. Então, é um liquidificador, é um ventilador, o que vai promover aí uma movimentação. Eu estou falando de um circuito simples. Eu tenho fonte, eu tenho fio condutor e eu tenho receptor. Mas na vida nada é simples, né? A gente vai sempre tendo uma complexidade. Então, se você pega a instalação elétrica da minha casa, é um circuito simples? Nada. Eu vou ter ali um circuito em série, então eu vou aumentando a complexidade. Mas a minha proposta hoje é ficar na base, para você, a partir daqui, conseguir ir para caminhos, para mares mais profundos. Então, eu peguei, legal, entendi o que é um circuito simples. Porém, num circuito elétrico, eu vou ter só esses elementos? Nada. A gente vai ter ali outros elementos justamente para auxiliar a amplificação disso. Eu coloquei aqui no meu circuito elétrico só mais 2 elementos simples para te ajudar, que são coisas super do nosso cotidiano. Interruptor. Interruptor, dentro de um circuito elétrico, a gente chama de um dispositivo de manobra. O que é uma manobra? Porque eu não tenho aqui um caminho, eu não tenho um caminho, um circuito contínuo aqui. O interruptor, ele vai me permitir pausar ou ativar esse circuito. Então, ele tem aqui dentro da sua estrutura, eu vou ligar ou desligar aqui, ele consegue pausar a passagem desse circuito ou continuar. É uma forma de eu regular isso aí. Eu poderia fazer simplesmente lâmpada, meu fiozinho e colocar na minha pilha e acender? Poderia. Mas ia ficar ligado direto até a pilha acabar, até a fonte de energia liberar toda ela.
porque essa energia ela vai então se dissipar de onde tem maior potencial para onde tem menos. Então, qual é a minha jogada? Coisa, né? O ser humano é esperto, vamos controlar isso aí, coloca o interruptor. Avançando na questão dos circuitos elétricos, entendeu-se que, muitas vezes, esse gerador, que é a fonte de energia, muitas vezes ela descontrolava. E ela liberava energia demais. Energia tanta que podia vir com tanta intensidade a ponto de até derreter o meu fio, por exemplo. Transformada em calor, a ponto de derreter o fio, ou até em faíscas, virando em fogo. É o chamado curto-circuito. Você já deve ter visto na televisão, falou assim, teve um incêndio num lugar tal, um curto-circuito. Ou até dentro da sua casa. O que é o tal do curto-circuito? A fonte, essa fonte, a parte geradora, ela de repente, por algum motivo, pode ser uma coisa que está antiga, que está sem manutenção, está liberando energia demais, a ponto de essa energia se transformar em calor, se transformar até em fogo. Pegou fogo, complicou o negócio. E aí, qual é a jogada? Ter alguns dispositivos de segurança. E o fusível é um dispositivo de segurança. Você já deve ter visto umas pecinhas coloridas assim, são os fusíveis de carro. Então, tem vários tipos de fusíveis. Qual é a proposta do fusível? A proposta do fusível, ele está ali no meio do circuito, a corrente está passando por ele, vida que segue. Porém, se vem uma intensidade muito grande, esse circuito ele vai resistir, ele estoura. Ele para de funcionar. O circuito queimou. Se o circuito queimou, o caminho é interrompido por segurança. Então, é uma ótima jogada, correto? A gente também usa em casa um outro dispositivo de segurança, que ele vai atuar tanto como um dispositivo de manobra, quanto atuando aí uma parceria com a questão da proteção, como o fusível, que é o chamado disjuntor. Se você não sabe, pergunta aí o responsável aí da sua casa. Tem um disjuntor aqui em casa? O disjuntor desarmou. Já viu essa história? O disjuntor, ele vai ser um dispositivo de manobra, justamente para ligar o circuito ou da casa toda. Tem casa que tem um disjuntor só para a casa toda, o que não é certo. O certo é ter ali os disjuntores por setores. Então, tem o disjuntor do banheiro, o disjuntor da cozinha, o disjuntor da sala ou alguns cômodos juntos. Então, se eu ligar só aquele ali, vai ter energia só naquele cômodo. Eu estou fazendo, então, já que tem vários circuitos envolvidos, tem o da sua casa, tem o da vizinhança, tem o do prédio, então tem que ter uma organização nisso aí. Entra na questão da complexidade dos circuitos elétricos. Se eu tenho um disjuntor, eu já tenho uma segurança. O disjuntor, ele tanto vai ser um dispositivo de manobra, quanto ele também vai ser um dispositivo de proteção. Veio, de repente, lá uma carga grande demais de energia elétrica na sua casa. O disjuntor, desarma, apaga tudo. Ou seja, parei de passar a corrente elétrica, o circuito foi interrompido, mas foi por uma boa causa. É melhor interromper esse caminho do que continuar vindo essa energia toda, isso virar calor e isso virar fogo. Incêndio, tragédia, treta na certa. Se o seu disjuntor está com problema, pode ser que passe. Para você ver como os elementos do circuito são muito importantes. Considerando que isso está super no nosso dia a dia, desde circuito simples, sabe assim, o seu controlezinho da TV, são os aparelhozinhos, eu tenho meu celular, eu tenho um circuito elétrico ali, eu tenho um joguinho, eu tenho um circuito elétrico ali, tomada. Então, a gente tem diferentes tipos de circuitos no nosso cotidiano, até chegar a circuitos complexos. Um prédio já é um circuito complexo, uma casa vão ter ali diferentes tipos de circuito. Eu posso saber diferentes informações desse circuito porque eu posso calcular. Eu posso representar o circuito matematicamente, eu posso calcular qual a espessura ideal desses fios para o que eu quero. Tudo isso é calculado, você aprofunda esses conhecimentos na aula de física. Você entendi então o que é um circuito simples, entendi as partes, entendi a importância dos dispositivos de manobra, do disjuntor, do fusível. E um alerta para você aí passar para os responsáveis da casa, quem cuida da manutenção. Tudo isso tem que ter uma manutenção. Por quê? Já pensou por um desleixo rolar um curto-circuito na sua casa? E outro cuidado. Tem lá aqui, um fiozinho aqui. Esse fio, ele não é o condutor da corrente elétrica? Aí tem um pedacinho dele que está meio solto assim para fora. Se você coloca o dedo nele, o que vai acontecer?
esse circuito então passa para você. Essa corrente elétrica vai passar pelo seu corpo. Você sente aquela sensação terrível, um choque. Você está desviando o circuito para você. Mas eu falei tanto aí das fontes, dos geradores, né? E quais são aí os geradores mais comuns do nosso dia a dia? Quais são eles? Vamos ver? A gente esquematizou aqui algumas fontes de energia que estão aí no nosso dia a dia. Pilhas, por exemplo, aqui, vou pegar uma aqui, pilhas, bateria de carro, pilha de lítio, aquela pequenininha, a própria tomada, que vai ser fonte de energia. Repare que elas detêm diferentes intensidades. Quando eu falo de pilha, a gente vai trabalhar tanto com uma pilha seca, que é uma pilha que ela é mais leve, ela é utilizada em pequenos aparelhos que não demandam de muita energia, que você não aciona sempre, são as pilhas secas. As pilhas mais tradicionais que a gente usa bastante no nosso dia a dia são as chamadas pilhas alcalinas. As pilhas alcalinas, então, diferenciam o conteúdo químico dela. Lembra que eu falei para você que as fontes, elas detêm um conteúdo, elas têm uma substância química, uma série de substâncias químicas que vão armazenar essa eletricidade, vai rolar uma transformação e vai armazenar essa energia para transformar numa energia elétrica? Então, eu tenho uma energia química aqui dentro. As pilhas secas, elas vão ter uma constituição, alguns ácidos, uns sais ácidos no seu interior. E as pilhas alcalinas já vão ter alguns básicos, uns hidróxidos. Elas armazenam muito mais, então elas duram muito mais, as alcalinas. O risco delas de vazamento é menor, por isso elas são mais utilizadas. E existem também as pilhas de lítio, aquelas pequenininhas. Sim, ó. Lembra dessas? Elas têm na sua constituição lítio, elas são muito leves, elas detêm bastante energia, então elas duram bastante também. E a gente usa um outro tipo de pilha de lítio maior nos celulares. Então são pilhas que são recarregáveis, tem uma duração aí 2, 3 anos, uma duração um pouco maior. E quando a gente fala de bateria de carro, aí eu já estou falando de uma quantidade de energia a ser transformada maior, um conteúdo mais ácido, ácido sulfúrico, bem perigoso, jamais tenha contato com isso. E a nossa tomadinha ali representando a energia elétrica doméstica aí de casa, que todo mundo sabe que tem que tomar muito cuidado para não tomar um choque na hora da passagem da corrente elétrica. Tranquilo? Falamos então sobre o circuito elétrico com enfoque nos conceitos de circuito simples e tipos de fontes de energia. Tchauzinho e até a próxima!